A gente vai falar de uma lagarta, de um grupo de borboletas, se eu não me engano. O Márcio vai me matar, porque eu não. Eu eu não sou especialista em borboleta, mas é de um gênero chamada. Esses bichos são chamados de gatinhos, sei lá. E é megalopigídeo. Eu acho que é um gênero. É um gênero megalopigídeo. São mariposas, a Lara me corrigiu. Porque mariposas não são brabuletas. Então são mariposas. E essa lagarta cachorrinho, lagarta gatinho, elas são caracterizadas por machucar bastante, por doer bastante. Em inglês, dependendo da região que você pegar, eles chamam isso aqui de lagarta vespa, de tanto que dói a hora que você encosta nesses pelinhos. Então, primeiro recado importante: a maioria das lagartas que não tem pelinhos não tem venenos. Não encoste nos bichos. Mas esses especialmente, tome muito cuidado, certo? Megalopigide é família, né, Takata? É isso, você tem razão. Eu sempre confundo. Megalopigide é família. E aí, os megalopigídeos são a família desses bichos que tem esses pelinhos. E aí, o que é legal aqui, a gente falou disso na outra live, porque na outra live a gente falou de evolução, de interação entre insetos e plantas no sequestro ou na detoxificação de determinadas substâncias. E aí depois eu achei esse artigo que mostra uma coisa bem interessante em relação a essas lagartas que especificamente produzem o próprio veneno. Antes de eu responder isso, eu vou pegar a pergunta do Pode Digitar. Esse veneno é injetado no toque, as cerdas dela funcionam como um injetor. E isso irrita e causa uma dor muito grande. Então tem que tomar bastante cuidado. O gênero é Megalopyge e a família é Megalopygidae, é claro. E o Di no final é família, Takata. Eu tô devagar demais. Você tem toda a razão. Então é como se fossem injetorizinhos de veneno. E esse bicho ele produz um veneno. E aí o que os caras foram perceber, e aí tá nesse artigo aqui que é bem interessante, é que algumas lagartas dessa família, elas não sequestram compostos tóxicos, elas produzem os próprios compostos. E a hora que eles foram comparar esses compostos, eles perceberam que esses compostos eram muito parecidos com bactérias que produzem toxinas que causam muita dor em invertebrados também. E aí eles foram comparar os genes dessas bactérias. E eles fazem um trabalho bem legal com essas bactérias vespas, essas bactérias sei lá o que, da família Megalopygidae. E aí eles percebem que os genes são os mesmos. Então é um artigo publicado da PNAS que mostra o que eles estão chamando de transferência horizontal de gene. Agora prestem atenção que isso é muito legal. Lembra que a gente teve uma live com a Joana aqui no Blá Blá explicando pra gente o que é um organismo transgênico? E um organismo transgênico é um organismo em que eu tenho genes de uma espécie e aí eu desenvolvo uma tecnologia para incorporar esse gene de uma espécie em outra espécie. Então eu pego, por exemplo, só um exemplo genérico, eu pego um gene de bioluminescência de uma água viva e coloco em um ratinho e transformo esse ratinho num bicho que brilha no escuro. Tem muita gente que fala da naturalidade, da não naturalidade, do que o transgênico vai fazer, do que o transgênico não vai fazer. Mas uma coisa importante para a gente dizer é que a gente entendeu, nós como humanidade, como cientistas, entendemos esse mecanismo de inserção de gene através da inserção de genes que a gente aprendeu com a natureza. Vírus funcionam desse jeito. Eles colocam seus genes junto com o DNA da célula para que a célula produza novos vírus. E nesse contexto você vai entender, que vírus não é nem vivo, mas nesse contexto você vai entender que você tem um transgênico porque você tem esse gene desse outro organismo. E tem outros trabalhos que mostram a transferência de genes de outros bichos, de outros seres vivos, como por exemplo bactérias. Então esse é um exemplo bem legal em que a lagarta incorporou o gene da bactéria e a partir daí começou a produzir veneno.
Então o que o artigo mostra e o que eles provaram e publicaram nesse artigo é uma transferência horizontal de genes. É o gene passando da lagarta para o bicho. Então o bicho ele é meio que um transgênico natural, certo? O artigo está aqui, está fixado na descrição e é justamente isso que eles mostram. Eles mostram que o veneno da lagarta provavelmente tem uma origem na bactéria e que você tem essa incorporação genética. É muito legal. É muito da hora você entender que isso está acontecendo e que esses organismos eles estão se misturando. E lembrem-se, o que eu expliquei de evolução. Esse é um exemplo claríssimo de evolução. Esse é um exemplo claríssimo de um gene que não existia numa população, surgindo nessa população através de uma transferência de uma bactéria, e como a evolução só é mudança de frequência alélica, essa lagarta passou a ter genes que ela não tinha antes, e o nome disso é evolução. Mas Emílio, essa evolução aconteceu por seleção natural? Não! Essa evolução aconteceu por uma transferência de genes de bactérias para lagartas. Então é muito legal a gente entender. O Luiz fez uma pergunta que eu não tenho a resposta nesse momento, nesse tempo que eu tenho, que é como incorpora. E você vai ter vários mecanismos celulares que permitem isso. Tem várias coisas que a gente vê acontecendo, que a gente consegue entender como acontece, mas nesse caso específico da lagarta a gente não consegue saber como aconteceu essa incorporação, Luiz. Mas a gente pode fazer uma live especificamente sobre isso, se vocês gostarem. Então, se você achar que eu deveria falar sobre transferência gênica, como genes vão ser fixados e passados de um lado para o outro, deixem um comentário lá no YouTube que a gente faz uma live específica sobre isso. Eu estudo mais profundamente e aí a gente fala sobre isso em vírus, fala sobre isso em bactéria e traz outras evidências, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então deixa o comentário lá no YouTube, entra lá no YouTube do Blabla, deixa o seu like, deixa o comentário pedindo a live de genética pra gente explicar a transferência gênica. Eu estudo mais, eu me preparo mais e a gente fala disso. Sucesso? Beleza? Então não esquece de deixar o seu comentário lá.